Marina Santos, de 28 anos, tem sua vida destruída quando é abandonada no altar por Ricardo Mendes, seu noivo de 5 anos e sócio na próspera empresa de marketing digital que construíram juntos em São Paulo. Ele a deixa por Sofia, uma influenciadora milionária, levando consigo não apenas o coração partido de Marina, mas também sua participação na empresa através de manobras legais desonestas. Humilhada publicamente e financeiramente arruinada, Marina desaparece da cidade, deixando para trás amigos, família e toda a sua vida anterior. Durante 3 anos, ela reconstrói sua existência no exterior, transformando-se em uma empresária de sucesso internacional. Quando retorna ao Brasil, não é mais a jovem ingênua que foi traída. Agora é Marina Oliveira, CEO de uma multinacional que acabou de adquirir justamente a empresa que um dia foi dela. O reencontro com Ricardo será devastador para ele. O homem que a destruiu agora trabalha para ela, sem saber quem ela realmente é. Entre vinganças calculadas, redescobertas pessoais e a possibilidade de um amor verdadeiro com alguém do seu passado que sempre esteve ao seu lado, Marina precisará decidir se a justiça vale mais que a paz interior e se o perdão pode ser mais poderoso que a vingança. Marina Santos olhou para o próprio reflexo no espelho do quarto do hotel e sentiu o estômago se revirar. O vestido de noiva Vera Wang, que havia custado todos os seus recursos dos últimos 2 anos, pendia perfeitamente em seu corpo magro demais. Ela tinha perdido 8 quilos nas últimas semanas de ansiedade. As mãos tremiam enquanto ajeitava o véu de seda francesa que pertencera à sua avó. "Você está linda, filha." A voz embargada de Dona Carmen, sua mãe, ecoou atrás dela. "O Ricardo é um homem de sorte." Marina forçou um sorriso, mas algo pesado se instalara em seu peito desde que acordara. Não conseguia nomear aquela sensação. Era como se o ar do quarto estivesse rarefeito, como se alguma força invisível a alertasse de que aquele não seria um dia como os outros. O celular vibrou em cima da penteadeira. Uma mensagem de Ricardo. "Princesa, não consigo esperar para te ver caminhando até mim. Te amo." Por que então aquelas palavras não a acalmaram? Por que, em vez de borboletas no estômago, sentia um nó que crescia a cada minuto? "Marina, precisamos descer. Os convidados já estão chegando." Fernanda, sua melhor amiga e madrinha, entrou no quarto carregando o buquê de peônias brancas. "Meu Deus, você está perfeita. O Ricardo vai morrer quando te ver." A igreja São José, nos Jardins, estava repleta. 300 convidados, empresários, fornecedores, amigos da faculdade, família. O investimento de quase R$200 mil que ela e Ricardo fizeram no casamento pesava em sua mente. Mas hoje seria o dia em que finalmente oficializariam não apenas o amor, mas também a sociedade na empresa Santos & Mendes Marketing Digital, que construíram juntos nos últimos 5 anos. Tudo começara na Faculdade de Publicidade da ESPM. Marina, a estudante dedicada de classe média baixa, que pagava os estudos com bolsa de mérito e trabalho noturno em uma lanchonete. Ricardo, o filho de empresários que nunca precisara trabalhar um dia sequer, mas que tinha uma visão aguçada para negócios digitais. Ela fornecia a criatividade e a dedicação. Ele, os contatos e o capital inicial. O primeiro cliente foi uma pequena loja de roupas femininas no Brás, que faturava R$20 mil por mês. Em 6 meses de trabalho de Marina, a loja estava vendendo 150 mil mensais, através das estratégias digitais que ela criara. Ricardo cuidava da parte comercial e financeira, enquanto ela desenvolvia campanhas que pareciam tocar a alma das pessoas. Em 5 anos, a Santos & Mendes se tornara uma das agências de marketing digital mais respeitadas de São Paulo, faturando R$2 milhões por mês e atendendo clientes como grandes redes de varejo e startups em crescimento acelerado. Marina era reconhecida no mercado como uma visionária criativa, enquanto Ricardo construía relacionamentos e fechava contratos. "Marina, está na hora."
Seu pai, João, um homem de mãos calejadas que trabalhara a vida toda como mecânico para dar à filha a educação que nunca tivera, ofereceu-lhe o braço. Os olhos dele brilhavam de orgulho e emoção. Ela respirou fundo e saiu do quarto do hotel. A limusine branca deslizou pelas ruas de São Paulo em uma manhã ensolarada de março. Marina observava pela janela o movimento da cidade que a vira crescer, a cidade onde construíra seus sonhos ao lado de Ricardo. Suas mãos suavam dentro das luvas de renda. Ao chegarem em frente à igreja, Marina notou algo estranho. Havia poucos carros na frente do local e alguns convidados estavam agrupados na calçada, conversando em tons baixos e gestos inquietos. O coração dela disparou. Papai, tem alguma coisa estranha. Ela apertou o braço do pai. João franziu a testa. Deve ser só ansiedade, filha. É normal ficar nervosa. Mas Marina conhecia aquelas pessoas. Conhecia os rostos dos fornecedores, dos amigos, dos colegas de trabalho. E havia algo nos olhos deles, pena, compaixão, desconforto. Fernanda apareceu correndo até a limusine antes mesmo que elas descessem, o rosto pálido e os olhos vermelhos. Marina, ela engoliu em seco. Você precisa saber de uma coisa. O mundo de Marina começou a girar lentamente. O que houve? Onde está o Ricardo? Ele não vem, Marina. Ele não vai vir. As palavras de Fernanda ecoaram como um eco distante. Marina sentiu as pernas fraquejarem, mas não conseguia processar completamente o que estava ouvindo. Como assim não vai vir? É o nosso casamento, Fernanda. Ele mandou um advogado aqui há 20 minutos. Fernanda segurava as lágrimas. O advogado entregou uma carta e disse que Ricardo não podia enfrentar você pessoalmente. João desceu da limusine e foi até as duas. Que história é essa? Onde está o Ricardo? Fernanda entregou um envelope branco para Marina. Com as mãos trêmulas, ela o abriu. A letra de Ricardo, que conhecia tão bem de anos de contratos e anotações da empresa, dançava diante de seus olhos, embaralhados de lágrimas. Marina, sei que você não vai conseguir me perdoar, e eu entendo. Não consigo me casar com você. Conheci alguém e me apaixonei de uma forma que nunca senti antes. Sei que isso vai te machucar, mas seria ainda mais cruel viver uma mentira. Sofia e eu estamos partindo hoje para Miami. Sobre a empresa, meus advogados vão entrar em contato com você. Lamento profundamente, Ricardo. O papel escorregou das mãos de Marina e caiu no chão. O mundo inteiro parou. Os sons da cidade desapareceram. As vozes das pessoas ao redor se tornaram um murmúrio distante. Ela conseguia ouvir apenas os batimentos desenfreados do próprio coração. Sofia. A palavra saiu como um sussurro. Sofia Cavalcante. A influenciadora digital que elas tinham começado a atender 3 meses atrás. A mulher de 25 anos, com 2 milhões de seguidores no Instagram, filha de uma família tradicional de empresários paulistanos, que havia contratado a Santos Mendes para gerenciar sua imagem digital enquanto expandia seus negócios para a área de moda. Marina lembrava-se das reuniões. Ricardo sempre oferecendo para acompanhá-la pessoalmente nos encontros com Sofia, sempre arrumando desculpas para passar mais tempo revisando as estratégias da influenciadora. Os telefonemas que ele atendia, afastando-se dela, as saídas extras do escritório para prospectar novos clientes. Como ela havia sido tão cega? Marina, vamos sair daqui. A voz de Fernanda parecia vir de muito longe. Vamos para casa. Mas Marina não conseguia se mover. Ali, na frente da igreja São José, vestida com o vestido dos seus sonhos, com 300 pessoas observando o maior constrangimento da sua vida, ela sentiu algo se romper dentro do peito. Não era apenas o coração que se partia, era toda a estrutura da vida que havia construído nos últimos 5 anos. A empresa, o apartamento que compraram juntos no Itaim Bibi, os planos de futuro, os sonhos compartilhados, tudo desmoronando em questão de segundos. Marina, filha, João segurou-a pelos ombros. Vamos embora daqui.
Esse homem não merece suas lágrimas. Ela olhou para o pai, para a mãe que chorava em silêncio, para Fernanda que tentava ser forte, para todos aqueles rostos que a observavam com pena. A humilhação queimava mais que a dor da traição. Lentamente, Marina levantou o queixo, secou as lágrimas com as costas da mão enluvada e respirou fundo. Se Ricardo pensava que a destruiria e sairia impune, ele estava enganado. Se ele acreditava que ela se curvaria e aceitaria passivamente aquela humilhação, não conhecia realmente a mulher com quem tinha vivido 5 anos. Fernanda, ela disse com uma voz que não reconhecia como sua, mais firme, mais fria. Liga para o buffet e cancela tudo. Liga para o fotógrafo, para o cerimonial, para todos os fornecedores. Marina, e liga para meus advogados também. Se Ricardo quer brincar de quebrar pessoas, ele vai descobrir que escolheu a pessoa errada. O que Marina não sabia naquele momento, parada na frente da igreja, com seu vestido de noiva e o coração em pedaços, era que aquele seria o último dia em que se sentiria pequena diante de alguém. O último dia em que permitiria que outros decidissem o rumo da sua vida. 3 anos depois, quando retornasse ao Brasil, não seria mais Marina Santos, a jovem ingênua que acreditava no amor verdadeiro. Seria Marina Oliveira, a empresária que Ricardo jamais imaginou que ela pudesse se tornar. Mas por enquanto, tudo o que conseguia fazer era colocar um pé na frente do outro e sair daquele lugar antes que desabasse completamente. 2 semanas haviam se passado desde o dia do casamento, que nunca aconteceu. Marina não havia saído do apartamento que dividia com Ricardo. Agora apenas dela, pelo menos até os advogados resolverem a papelada. As cortinas permaneciam fechadas, criando uma penumbra que combinava perfeitamente com o estado da sua alma. O apartamento de 120 metros quadrados, no Itaim Bibi, que antes representava conquista e futuro, agora parecia uma prisão repleta de lembranças. Cada móvel, cada objeto decorativo, cada foto nas estantes contava a história de um relacionamento que ela descobrira ter sido uma mentira nos últimos meses. Fernanda bateu na porta pela 10ª vez naquela semana. "Marina, por favor, me deixe entrar. Você não pode continuar assim." Marina olhou para o próprio reflexo na televisão desligada. Cabelos desgrenhados, roupas que não trocava há 3 dias, olheiras profundas. Nem ela mesma se reconhecia naquela mulher destruída no sofá. "Vai embora, Fê. Não quero ver ninguém." "Marina Santos, se você não abrir essa porta agora, eu vou pedir para o síndico abrir. Estou falando sério." Com um suspiro cansado, Marina se arrastou até a porta e abriu. Fernanda entrou como um furacão, carregando sacolas de mercado e uma determinação feroz no olhar. "Meu Deus, Marina, você precisa tomar um banho urgente." Fernanda abriu as cortinas de uma vez, fazendo Marina piscar com a claridade súbita. "E precisamos conversar." "Não há nada para conversar, Fê. Minha vida acabou. É simples assim." "Sua vida não acabou. Seu relacionamento com um babaca acabou, mas sua vida está só começando." Fernanda começou a organizar as compras na cozinha. "E temos assuntos urgentes para resolver." Marina se deixou cair novamente no sofá. "Que assuntos?" "A empresa, Marina. Você não pode simplesmente ignorar a Santos Mendes. Os funcionários estão ligando todo dia, os clientes estão cancelando contratos e o Ricardo... Não quero ouvir o nome dele." "Então você vai gostar ainda menos do que vou te contar." Fernanda se sentou ao lado dela, o rosto grave. "Ele registrou uma nova empresa, Mendes Marketing Digital, e está levando todos os clientes da Santos Mendes para lá." Marina sentiu o sangue gelar nas veias. "Ele não pode fazer isso. Nós somos sócios meio a meio." "Pode, Marina, e está fazendo." Fernanda entregou-lhe uma pasta de documentos. "Seus advogados mandaram isso ontem. Você precisa ler." Com mãos trêmulas, Marina abriu a pasta. Contratos, ofícios, comunicações legais. À medida que lia, sua expressão mudava da confusão para a incredulidade e da incredulidade para a fúria.
Ricardo havia usado uma cláusula obscura no contrato social da empresa, que permitia a dissolução da sociedade em caso de conflito irreconciliável entre os sócios. Como ele havia deixado o casamento, alegava que não poderia mais trabalhar com Marina. E como a empresa estava registrada em nome dele, com Marina como sócia, ele tinha direito legal de assumir o controle e decidir sobre o futuro do negócio. Mais devastador ainda, ele estava oferecendo a ela apenas 300 mil reais pela sua parte na empresa que valia mais de 3 milhões de reais. 300 mil reais, Marina repetiu incrédula. 5 anos da minha vida valem 300 mil reais para ele. Não aceite, Marina. Lute. Você construiu essa empresa tanto quanto ele. Marina riu, mas era um som amargo, sem alegria. Lutar com que dinheiro, Fê? Você leu aqui. Ele congelou todas as contas da empresa até a resolução do processo. Eu tenho o quê? 15 mil reais na minha conta pessoal? Como vou pagar advogados para enfrentar a família Mendes? A família de Ricardo era tradicional no ramo imobiliário paulistano. Tinham dinheiro, influência e uma rede de contatos que Marina jamais poderia rivalizar. Ela era filha de um mecânico e uma diarista que conseguira estudar com muito esforço e determinação. Então você vai aceitar? Vai deixar ele roubar tudo que vocês construíram? Marina fechou os olhos. A dor no peito era física, real, como se alguém estivesse espremendo seu coração com as mãos. Tudo pelo que havia trabalhado, todos os finais de semana que passara criando campanhas em vez de sair com as amigas, todas as madrugadas planejando estratégias para clientes, todo o amor que depositara naquela empresa, tudo seria perdido. Não tenho escolha, Fê. Sempre tem escolha, Marina. Sempre. O telefone tocou. Fernanda atendeu, pois Marina havia parado de atender chamadas desde o dia do casamento. Alô? Sim, ela está aqui. Como assim? Tem certeza disso? Tá bom, muito obrigada. Quem era? Era a Júlia, da contabilidade da empresa. Fernanda se sentou novamente com uma expressão ainda mais grave. Marina, tem mais uma coisa. O que mais pode ter? O Ricardo esvaziou a conta reserva de emergência da empresa. Eram quase 500 mil reais que vocês guardavam para imprevistos. Ele transferiu tudo para a conta pessoal dele 2 dias antes do casamento. Marina sentiu náusea. Era como se a cada revelação, o chão sob seus pés desaparecesse um pouco mais. Não apenas ele a havia traído emocionalmente, ele planejara metodicamente destruí-la financeiramente também. Ele planejou tudo isso. A voz dela saiu como um sussurro. O casamento, a empresa, tudo. Ele sabia que ia me deixar e se preparou para ficar com tudo. O que você vai fazer? Marina se levantou e caminhou até a janela que dava para a movimentada rua Joaquim Floriano. Lá embaixo, a vida de São Paulo seguia seu ritmo frenético. Pessoas indo e vindo, trabalhando, construindo suas vidas, lutando por seus sonhos. Enquanto ela estava ali, paralisada, assistindo tudo que construíra ser roubado de suas mãos. Uma lembrança veio à sua mente. Seu avô, o imigrante italiano que chegara ao Brasil com uma mala de papelão e conseguira construir uma pequena padaria no Brás. Marina, ele costumava dizer quando ela era criança, quando a vida te derrubar, você tem 2 opções: ficar no chão sentindo pena de si mesma ou se levantar mais forte do que antes. A escolha é sempre sua. Marina? Fernanda a chamou, preocupada com o silêncio. Eu vou assinar os papéis. Marina se virou e havia algo diferente em seus olhos. Não mais a dor dilacerante dos últimos dias, mas uma determinação fria, calculista. Vou aceitar os 300 mil reais. Marina, não! Você está deixando ele ganhar? Não, Fê. Estou escolhendo minha batalha. Marina caminhou até a estante e pegou o diploma da ESPM, passando os dedos sobre o vidro. Ele acha que me destruiu, acha que me quebrou para sempre. Mas se há uma coisa que meu pai me ensinou, consertando carros a vida toda, é que sempre se pode reconstruir algo que está quebrado. E quando você reconstrói, pode fazer ainda melhor do que era antes. Marina pegou o celular e discou um número que não ligava há meses. Alô, tia Rosângela, sou eu, Marina.
Eu sei que faz tempo que não conversamos. Tia, você ainda tem contatos lá em Miami? Preciso de um favor muito grande. Rosângela era irmã da mãe de Marina e havia se mudado para os Estados Unidos 15 anos antes, casando-se com um americano e construindo uma vida lá. Trabalhava em uma grande empresa de marketing internacional e sempre havia dito para Marina que, se ela quisesse, havia oportunidades no exterior para alguém com seu talento. O que você está fazendo? Fernanda perguntou, observando a ligação. Marina cobriu o telefone por um momento. Estou fazendo exatamente o que o Ricardo não espera. Estou desaparecendo. Como assim desaparecendo? Vou para os Estados Unidos, Fê. Vou recomeçar. Vou aprender tudo o que posso sobre o mercado internacional, sobre como empresas de verdade funcionam. E então, Marina pausou, seus olhos brilhando com uma luz que Fernanda não via há semanas. E então eu volto. Voltar para quê? Para mostrar para o Ricardo Mendes quem é Marina Santos de verdade. Ele quer brincar de destruir vidas? Perfeito. Quando eu voltar, vai descobrir o que é ser realmente destruído. E se essa determinação repentina também tocou seu coração, me diga de qual lugar do mundo você está ouvindo isso, porque algo me diz que essa história vai mudar completamente a partir de agora. Fernanda observou a amiga com uma mistura de admiração e preocupação. Era como se a Marina que ela conhecia tivesse morrido ali, na frente da igreja, 2 semanas atrás. E agora uma nova mulher estava nascendo das cinzas. E quando você pretende voltar? Marina sorriu, mas não era mais o sorriso doce e ingênuo de antes. Era o sorriso de alguém que acabara de declarar guerra. Quando eu for forte o suficiente para comprá-lo e para destruí-lo. A conversa com a tia se estendeu por mais 1 hora. Havia uma oportunidade em uma empresa internacional em Miami, exatamente na área que Marina dominava. O salário não era excepcional, mas era um começo. E mais importante, era uma porta de entrada para um mundo que ela nunca havia considerado antes. Tenho uma condição, Fê, Marina disse após desligar o telefone. Quando eu for embora, ninguém pode saber para onde. Nem meus pais, nem você, nem ninguém. Se alguém perguntar, você não sabe onde estou. Por quê? Porque quando o Ricardo descobrir que desapareci, vai tentar me encontrar. Não por amor, por medo. Medo do que posso fazer lá fora. E eu não quero que ele me encontre até estar pronta. Pronta para quê? Marina olhou mais uma vez pela janela, observando a cidade que a vira crescer, a cidade onde havia conhecido o amor e a traição, a cidade onde construíra e perdera tudo, pronta para voltar e tomar de volta tudo que é meu, com juros. 3 anos depois, Miami, Estados Unidos, Marina Oliveira, ela havia mudado legalmente o sobrenome para o da avó materna. Observou pela janela panorâmica do 4º andar do edifício corporativo em Brickell. Miami se estendia diante dela como um mar de possibilidades, muito diferente da jovem assustada que chegara ali 3 anos antes com apenas uma mala e R$300 mil convertidos em dólares. Marina, the board meeting is starting in 5 minutes. A voz da assistente, Jennifer, ecoou pelo interfone. I'll be right there, Jen. Ela ajeitou o blazer Armani azul marinho, uma peça que custara mais do que ganhava em 1 mês no Brasil, e pegou o tablet com a apresentação que mudaria o rumo da reunião. Hoje não era um dia qualquer. Hoje era o dia em que finalmente daria o primeiro passo real da sua vingança. Os primeiros meses em Miami haviam sido brutais. A Global Tech Marketing, empresa onde conseguira uma posição através dos contatos da tia Rosângela, era um ambiente selvagem onde apenas os mais fortes sobreviviam. Marina chegara como analista júnior, ganhando $3 mil mensais, dividindo um apartamento minúsculo em Kendall, com 2 roommates e trabalhando 16 horas por dia para provar seu valor. Mas ela tinha algo que muitos dos seus colegas americanos não tinham: fome. Uma fome voraz de crescer, de aprender, de se tornar indispensável. Enquanto outros reclamavam das horas extras, Marina as abraçava.
Enquanto outros evitavam projetos difíceis, ela se voluntariava. Enquanto outros guardavam conhecimento, ela compartilhava e colaborava. Em 6 meses, havia sido promovida a analista sênior. Em 1 ano, coordenadora de projetos. Em 2 anos, gerente de contas internacionais. E agora, aos 31 anos, estava prestes a se tornar a diretora mais jovem na história da Global Tech. Good morning, Marina. Robert Harrison, CEO da empresa, a cumprimentou quando ela entrou na sala de reuniões. Ready for the big presentation? More than ready, Robert. A sala estava repleta dos executivos mais poderosos da Global Tech. 15 pessoas que controlavam operações em mais de 30 países, movimentando bilhões de dólares anualmente. 3 anos antes, Marina nem conseguia imaginar estar na mesma sala que pessoas assim. Ladies and gentlemen, Robert anunciou. Marina will present our expansion strategy for the South American market. Marina se levantou, conectou seu tablet ao projetor e respirou fundo. Esta apresentação era o resultado de 2 anos de pesquisa meticulosa, análise de mercado e planejamento estratégico. Mas mais do que isso, era sua porta de entrada de volta ao Brasil. The Brazilian market represents an unprecedented opportunity for global tech. Ela começou, sua voz firme e confiante. With a digital advertising market worth over $15 billion annually and growing at 12% per year, Brazil is not just an opportunity, it's a necessity. Durante os próximos 40 minutos, Marina apresentou um plano detalhado para a entrada da Global Tech no mercado brasileiro. Havia estudado cada concorrente, cada oportunidade, cada desafio. E sim, havia estudado especialmente a Mendes Marketing Digital. A empresa de Ricardo havia crescido nos últimos 3 anos, é verdade. Faturava cerca de 8 milhões anuais, tinha 40 funcionários e atendia alguns clientes de médio porte. Mas Marina sabia exatamente onde estavam as fraquezas dele. Falta de visão internacional, dependência excessiva de poucos clientes grandes e, principalmente, ausência da criatividade genuína que ela sempre trouxera para a empresa. Our research indicates, Marina continuou, clicando para o próximo slide, that the current market leaders in Brazil are vulnerable to disruption by a company with international experience and capital backing. Margaret Chen, a diretora financeira, levantou a mão. What kind of investment are we talking about, Marina? Initial investment of $50 million over 3 years. Conservative projection, break even in year 2, profitability of 30% by year 3. Murmúrio de aprovação percorreu a sala. Era um plano agressivo, mas viável. And you would lead this expansion? Perguntou James Peterson, diretor de operações internacionais. I would be honored to lead it, James. I know the market, I speak the language, and I have the contacts to make it happen quickly. Onde você está assistindo essa história? Eu gostaria de saber de qual cidade você me acompanha, porque o que vem a seguir vai mudar tudo para Marina. Após a apresentação, Marina voltou para sua sala. Um escritório elegante, com vista para a Bahia, muito diferente da mesa compartilhada onde havia começado 3 anos antes. Jennifer entrou carregando um buquê de flores. This just arrived for you, Marina. Marina franziu a testa. Não era seu aniversário, nem havia motivo para flores. Pegou o cartão anexo e sentiu o coração disparar ao reconhecer a caligrafia. Parabéns pela promoção. Soube, através de contatos mútuos, que você está indo muito bem aí. Talvez possamos conversar quando você vier ao Brasil. Sinto sua falta. Ricardo. As mãos dela tremeram segurando o cartão. Como ele havia descoberto onde ela trabalhava? Como sabia da promoção que ainda nem havia sido oficializada? O telefone tocou. Jennifer atendeu e cobriu o bocal. Marina, there's a call for you. Someone named Fernanda, calling from Brazil. She says it's urgent. Marina pegou o telefone com apprehension. Não falava com Fernanda há 6 meses, desde a última ligação em que a amiga tentara convencê-la a voltar para o aniversário dos pais. Fê, Marina, graças a Deus consegui te encontrar. Escuta, preciso te contar uma coisa importante. Se é sobre o Ricardo, ele já mandou flores.
Não sei como ele descobriu onde trabalho, mas... Marina, escuta, ele está ferrado. Como assim? A empresa dele está quebrada, Marina. Quebrada mesmo. Ele perdeu o maior cliente há 6 meses. 3 clientes grandes cancelaram contratos no último trimestre e correu o boato que ele deve mais de 2 milhões em fornecedores e impostos. Marina sentou-se lentamente. Tem certeza disso? Absoluta. Meu namorado trabalha no banco que emprestava dinheiro para ele. Ricardo estava tentando renegociar dívidas, mas o banco cortou o crédito. A empresa vai falir, Marina. É questão de semanas. Uma mistura estranha de satisfação e melancolia tomou conta de Marina. Por um lado, havia uma justiça poética no fato de Ricardo estar perdendo tudo como ela havia perdido. Por outro, não era assim que ela havia planejado sua vingança. E tem mais, Fernanda continuou. Ele terminou com a Sofia há 1 ano. Parece que ela estava interessada, mesmo era no dinheiro dele. E quando as coisas começaram a apertar financeiramente, ela vazou para outro. Marina não conseguiu sentir pena. E ele está tentando me encontrar por quê? Acha que vou ajudá-lo? Marina, acho que ele descobriu que você está bem-sucedida aí. E acho que está desesperado o suficiente para tentar qualquer coisa. Após desligar, Marina ficou em silêncio por vários minutos, processando as informações. 3 anos planejando uma vingança elaborada, e o universo havia se encarregado de destruir Ricardo sozinho. Havia uma ironia amarga nisso. O telefone interno tocou. Marina, Robert gostaria de vê-la em sua sala. O escritório de Robert Harrison ocupava todo um canto do prédio, com vistas espetaculares para o oceano. Aos 55 anos, ele era um dos executivos de marketing mais respeitados dos Estados Unidos e nos últimos 2 anos havia se tornado uma espécie de mentor para Marina. Sit down, Marina. We need to talk about your presentation. Ela se sentou, tentando interpretar a expressão dele. I hope the board found it compelling. Compelling is an understatement. They approved your plan. Robert sorriu. Congratulations. You're our new Director of South American Operations, and you'll be leading our Brazilian expansion. Marina sentiu uma onda de emoção que não conseguia definir completamente. Alívio, orgulho, excitement, tudo misturado com uma pontada de nostalgia. There's just one thing, Robert continued. The board wants you in São Paulo by the end of next month to start operations. And Marina, they're giving you a significant acquisition budget. Acquisition budget? $50 million to acquire existing agencies and integrate them into our operation. They want you to move fast and establish dominance quickly. Marina respirou fundo. Em 6 semanas, estaria de volta ao Brasil. De volta a São Paulo, de volta ao lugar onde tudo havia começado e terminado. Mas desta vez, não seria mais a jovem ingênua que acreditava no amor verdadeiro. Seria Marina Oliveira, diretora de uma multinacional americana com $50 milhões para gastar na aquisição de empresas brasileiras. Robert, ela disse lentamente, I'll need a complete list of all marketing agencies in São Paulo that might be available for acquisition. Of course, any specific criteria. Marina pensou em Ricardo, na empresa que um dia havia sido dela, na humilhação que sofrera 3 anos antes. Yes, I'm particularly interested in agencies that are financially distressed. Companies that might be desperate enough to accept a good offer quickly. Any specific companies you have in mind? Marina sorriu, e Robert percebeu que havia algo diferente naquele sorriso. Algo que misturava profissionalismo com algo mais pessoal. Let's just say I know the market very well, Robert. Very well indeed. Naquela noite, Marina ficou até tarde em seu apartamento em Key Biscayne, olhando as luzes de Miami pela janela. 3 anos antes, havia deixado o Brasil destruída, humilhada, sem nada além de R$300 mil e um coração partido. Agora retornava como diretora de uma multinacional, com recursos para comprar qualquer empresa em São Paulo que desejasse, incluindo aquela que um dia fora sua. O telefone tocou. Era um número brasileiro que não reconhecia.
Alô? Marina? Marina, sou eu, Ricardo. A voz dele estava diferente, mais velha, mais cansada, sem a confiança arrogante que ela lembrava. Como conseguiu meu número? Marina, por favor, não desliga, preciso falar com você. Não temos nada para conversar, Ricardo. Por favor, eu sei que te machuquei, sei que fui um idiota, mas estou precisando da sua ajuda. Marina ficou em silêncio, deixando-o continuar. A empresa está com problemas sérios, e soube que você está indo muito bem aí nos Estados Unidos. Pensei que talvez você pudesse me dar uma oportunidade de explicar, de pedir perdão. Pedir perdão? Marina riu, mas não havia humor no som. 3 anos, Ricardo. 3 anos sem uma palavra, sem uma explicação decente. E agora você quer pedir perdão porque sua vida está ruindo? Marina, por favor. Não, Ricardo. Você teve sua chance. Teve 5 anos de chance, na verdade. Eu estava confuso, Marina. A Sofia, ela me confundiu, me fez acreditar que o que eu sentia era amor, mas descobri que era só ilusão. Você sempre foi. Pare, Marina cortou. Não me insulte fingindo que isso tem a ver com amor. Isso tem a ver com dinheiro. Sua empresa está quebrada e você acha que eu vou salvar você. Silêncio do outro lado da linha. Marina, a voz dele saiu como um sussurro. Você voltaria ao Brasil se eu pedisse perdão de joelhos? Marina sorriu, olhando para as luzes da cidade que a havia acolhido e transformado. Engraçado você perguntar isso, Ricardo, porque eu já estou voltando ao Brasil mesmo. Sério? Quando? Em 6 semanas. Mas não se anime muito, não estou voltando para você. Então por quê? Marina pausou, saboreando o momento. Estou voltando a trabalho para comprar empresas de marketing em dificuldade financeira. Quem sabe eu não compre até uma que me seja familiar. A linha ficou silenciosa por tanto tempo que Marina achou que ele havia desligado. Marina, a voz dele veio finalmente carregada de uma compreensão terrível. Você não pode estar falando sério. Nos vemos em breve, Ricardo. E desta vez, você vai descobrir quem realmente manda. Marina desligou o telefone e continuou observando Miami. Em 6 semanas estaria de volta ao Brasil. Mas não como a Marina Santos, que havia partido destruída. Como Marina Oliveira, a mulher que Ricardo Mendes havia criado sem saber. Marina ajustou o relógio Cartier no pulso e observou seu reflexo no espelho do quarto presidencial. O tailleur Chanel preto, os sapatos Louboutin, a maquiagem impecável. Tudo cuidadosamente escolhido para causar o impacto certo. Hoje era o dia do primeiro encontro de negócios em solo brasileiro. E também o dia em que começaria a executar o plano que havia arquitetado durante 3 anos. Boa tarde, Sr. Oliveira. O motorista da empresa abriu a porta do Mercedes-Benz preto. Vamos para o escritório da Mendes Marketing Digital. Vamos. Enquanto o carro deslizava pelas ruas de São Paulo, Marina observou a cidade que havia deixado para trás. Tudo parecia menor do que lembrava. Os prédios, as ruas, até mesmo os problemas que um dia haviam parecido intransponíveis. 3 anos nos Estados Unidos haviam mudado não apenas sua perspectiva, mas toda a dimensão do que considerava possível. O prédio comercial na Vila Olímpia, onde funcionava a Mendes Marketing Digital, era de classe média, nada comparado aos arranha-céus espelhados de Miami, onde trabalhara. Marina sorriu ao notar a placa discreta na entrada. Mendes Marketing Digital, 8º andar. Lembrou-se quando ela e Ricardo sonhavam em ter um escritório próprio, quando dividiam uma sala alugada de 30 metros quadrados no centro da cidade. A senhora vai subir sozinha? Perguntou o motorista. Sim, me espere aqui. O elevador subiu lentamente, dando-lhe tempo para respirar fundo e organizar os pensamentos. Não havia nervosismo, apenas uma calma calculista que aprendera a dominar nas salas de reunião de Miami. Era como preparar-se para uma apresentação importante, exceto que desta vez o produto que estava vendendo era a própria destruição de Ricardo. A recepção da empresa era modesta, mas bem organizada. Uma jovem de cerca de 25 anos a atendeu com um sorriso profissional. Boa tarde.
A senhora tem agendamento? Tenho. Marina Oliveira, da Global Tech Marketing, 2 horas com o senhor Ricardo Mendes. Ah, sim, o senhor Ricardo está esperando. Por favor, me acompanhe. Enquanto caminhavam pelo corredor, Marina observou discretamente o ambiente. Cerca de 20 funcionários, computadores de modelos intermediários, algumas impressoras, um ambiente de trabalho típico de uma empresa brasileira de médio porte. Estava longe da decadência que Fernanda havia descrito, mas também distante do sucesso que Ricardo tentara projetar por telefone. Senhor Ricardo, a senhora Marina Oliveira chegou. Pode mandar entrar, Carla. Marina respirou fundo e entrou na sala. Ricardo estava de pé atrás da mesa e o impacto de vê-la foi visível em seu rosto. Ele havia envelhecido, cabelos grisalhos nas têmporas, algumas rugas ao redor dos olhos, a postura um pouco mais curvada. Mas ainda era o mesmo homem que ela havia amado por 5 anos e que a havia destruído 3 anos antes. Marina. A voz dele saiu quase como um sussurro. Você está diferente. Bom ver você também, Ricardo. Ela manteve o tom profissional, estendendo a mão para um cumprimento formal. Obrigada por aceitar a reunião. Ele hesitou por um momento antes de apertar a mão dela. Você realmente mudou, não só fisicamente, mas você parece outra pessoa. Sou outra pessoa. Marina se sentou na cadeira em frente à mesa dele, cruzou as pernas e abriu a pasta executiva que trazia. Bem, vamos ao que interessa. Entendo que sua empresa está passando por algumas dificuldades financeiras. Ricardo se sentou lentamente, ainda processando a transformação da mulher à sua frente. Marina, antes de falarmos de negócios, eu preciso... Não, ela o interrompeu com firmeza. Não estou aqui para conversar sobre o passado, Ricardo. Estou aqui representando uma empresa americana que tem interesse em fazer aquisições no mercado brasileiro. É puramente profissional. Mas, Marina, eu nunca pude explicar. Não há nada para explicar. Marina abriu uma pasta e colocou alguns papéis sobre a mesa. Recebi um relatório detalhado sobre a situação financeira da Mendes Marketing Digital. Dívidas com fornecedores, 1,8 milhão. Dívidas tributárias, 650 mil. 3 clientes principais cancelaram contratos nos últimos 6 meses. Fluxo de caixa negativo há 8 meses consecutivos. Ricardo empalideceu. Como você conseguiu essas informações? A Global Tech tem recursos para investigar qualquer empresa em que considera investir. Tudo legal, é claro. Marina o encarou diretamente. A pergunta é, você está interessado em uma proposta de aquisição? Marina, por favor, vamos conversar como pessoas normais. Nós temos uma história... Tínhamos. Marina se inclinou para frente. Passado. Agora somos 2 pessoas em uma reunião de negócios. Nada mais. Se algum dia você viveu algo assim, me deixe nos comentários de qual país você me escuta. Porque sei que essa tensão entre passado e presente é algo que muitos de nós já enfrentamos. Ricardo passou as mãos pelos cabelos, um gesto que Marina lembrava bem dos tempos em que eles trabalhavam juntos e ele estava under pressure. Que tipo de proposta? A Global Tech está oferecendo 2,5 milhões de reais pela aquisição total da Mendes Marketing Digital. Isso cobriria todas as suas dívidas e ainda deixaria um lucro de cerca de 50 mil reais. 50 mil? Ricardo se levantou. Marina, essa empresa vale muito mais que isso. Para quem? Marina manteve a voz calma. Ricardo, sua empresa está literalmente falida. Em 3 meses, talvez menos, você vai ter que fechar as portas. Estou oferecendo uma saída honrosa. E os funcionários serão mantidos. A Global Tech pretende usar esta aquisição como base para operações no Brasil. Todos os funcionários qualificados serão aproveitados na nova estrutura. Ricardo começou a andar de um lado para outro da sala. E eu? Qual seria minha posição na nova empresa? Marina pausou, saboreando o momento que havia planejado por 3 anos. Você não teria posição alguma na nova empresa, Ricardo. Esta é uma aquisição de ativos, não de pessoas. Você receberia os 50 mil e...
Estaria livre para buscar novas oportunidades. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Ricardo parou de andar e a encarou com uma expressão que misturava choque, raiva e algo que parecia recognition. Você está fazendo isso por vingança. Estou fazendo isso por negócios. Marina fechou a pasta. Vingança seria te deixar falir sozinho, o que vai acontecer de qualquer forma se você recusar minha proposta. Marina, pelo amor de Deus, somos adultos. Podemos conversar sobre o que aconteceu entre nós sem essa frieza toda. Tá bom. Marina se recostou na cadeira. Vamos conversar. Você quer explicar por que me deixou no altar para ficar com uma cliente nossa? Quer explicar por que esvaziou a conta da empresa 2 dias antes do casamento? Quer explicar por que usou cláusulas contratuais para me roubar uma empresa que eu ajudei a construir? Eu estava apaixonado. Não. Marina se levantou. Você estava sendo ganancioso. A Sofia era rica, bem conectada, e você viu uma oportunidade de upgrade. Comigo você teria uma esposa que trabalhava tanto quanto você. Com ela, você teria uma esposa que te abria portas que jamais conseguiria abrir sozinho. Isso não é verdade. É claro que é verdade, Ricardo. E funcionou, não funcionou? Por um tempo, até ela descobrir que você não era tão bem-sucedido quanto fingia ser. Ricardo se sentou pesadamente na cadeira. Como você soube que ela terminou comigo? Porque eu fiz questão de saber tudo sobre sua vida nos últimos 3 anos. Cada cliente que você perdeu, cada dívida que assumiu, cada erro que cometeu. Marina se aproximou da mesa. Você sabe por que eu fiz isso? Por vingança. Não, para me certificar de que nunca mais seria vulnerável a alguém como você. Para me certificar de que, quando voltasse ao Brasil, seria forte o suficiente para comprar você. Marina pegou a pasta e se dirigiu à porta. Você tem 48 horas para decidir. Minha proposta é válida até sexta-feira, às 17 horas. Depois disso, a Global Tech vai procurar outras oportunidades de aquisição. Marina, espera. Ela parou na porta, mas não se virou. Eu amava você. Realmente amava. O que eu fiz foi o maior erro da minha vida. Marina ficou alguns segundos em silêncio antes de se virar para encará-lo uma última vez. Eu sei que você amava, Ricardo. Era isso que tornava tudo mais cruel. Você me amava, mas me amava menos do que amava dinheiro e status social. E agora você está descobrindo o que acontece quando se troca ouro verdadeiro por bijuteria brilhante. Se eu aceitar sua proposta, isso significa que está me perdoando? Marina sorriu, mas era um sorriso frio, profissional. Isso significa que estou te oferecendo uma oportunidade de sair desta situação com dignidade. O que você vai interpretar disso é problema seu. Ela abriu a porta e parou mais uma vez. Ah, Ricardo, uma curiosidade. Você se lembra da nossa conversa na igreja quando éramos namorados sobre como eu sempre quis ter minha própria empresa internacional? Lembro. Obrigada por me dar a motivação que eu precisava para realizar esse sonho. O Marina saiu da sala deixando Ricardo sozinho com seus pensamentos e uma proposta que ele sabia que não podia recusar. Do lado de fora do prédio, ela entrou no Mercedes e pediu ao motorista para dirigir até o Parque Ibirapuera. Precisava de alguns minutos para processar o que havia acabado de acontecer. O encontro havia sido exatamente como planejara. Profissional, controlado, devastador. Vê-lo humilhado, desesperado, implorando por uma saída que ela controlava completamente, deveria ter sido satisfying. Então, por que sentia esse vazio estranho no peito? O telefone tocou. Era Robert Harrison, de Miami. Marina, how did the meeting go? Perfect, Robert. I think we'll have our first acquisition locked up by Friday. Excellent. Any complications? Marina olhou pela janela do carro para as árvores do parque onde costumava correr quando morava em São Paulo. No complications, just closure. Great. Keep me posted on the developments. Depois de desligar, Marina ficou em silêncio por vários minutos. 3 anos planejando aquele momento, 3 anos se preparando para o confronto, e agora que havia acontecido,
sentia-se estranhamente vazia. Talvez fosse porque a vingança havia sido fácil demais. Ricardo já estava destruído antes mesmo de ela chegar. Ou talvez fosse porque, vendo-o quebrado e desesperado, ela havia se dado conta de que o homem que tanto odiara por 3 anos, na verdade, era apenas patético. O telefone vibrou com uma mensagem de texto de um número que não reconhecia. Marina, sou eu, Carlos. Carlos Vinícius, da faculdade. Soube que você está de volta ao Brasil. Podemos conversar? Marina franziu a testa. Carlos Vinícius. O cara que sempre fora apaixonado por ela na faculdade, que havia bem seu melhor amigo até ela começar a namorar Ricardo. O cara que havia tentado convencê-la de que Ricardo não era confiável, mas que ela havia ignorado porque estava apaixonada. Ela digitou a resposta. Oi, Carlos. Que surpresa ouvir de você. Como conseguiu meu número? Fernanda me passou. Posso te convidar para jantar? Tenho uma proposta interessante para te fazer. Marina hesitou. Não estava emocional ou mentalmente preparada para reencontros nostálgicos. Mas algo na mensagem dele despertou sua curiosidade. Que tipo de proposta? De trabalho. Tenho uma empresa e acho que podemos fazer uma parceria interessante. Marina sorriu pela primeira vez, de forma genuína desde que chegara ao Brasil. Talvez sua volta ao país fosse mais interessante do que havia imaginado. Ok, jantar amanhã? Perfeito. Te mando o endereço. Enquanto o carro voltava para o hotel, Marina sentiu algo que não sentia há muito tempo. Curiosidade genuína sobre o que o futuro poderia trazer, além da vingança cuidadosamente planejada que havia dominado seus pensamentos por 3 anos. Marina chegou ao restaurante 5 minutos antes do horário combinado, um hábito que desenvolvera nos Estados Unidos, onde pontualidade era uma questão de respeito profissional. Vestia um vestido midi azul marinho da Diane von Furstenberg e uma postura confiante que havia se tornado sua segunda natureza. Marina? Ela se virou e quase não reconheceu o homem à sua frente. Carlos Vinícius havia mudado drasticamente desde a faculdade. O garoto magro e tímido havia se transformado em um homem elegante de 31 anos, usando um terno bem cortado e um sorriso que demonstrava a confiança que não tinha aos 22 anos. Carlos, meu Deus, você mudou completamente. Você também. Ele a beijou no rosto. Um cumprimento casual que trouxe de volta memórias de tempos mais simples. Mas você mudou para melhor, obviamente. Eles se sentaram em uma mesa reservada com vista para a cidade. O ambiente sofisticado do Fasano era muito diferente das lanchonetes universitárias, onde costumavam conversar sobre sonhos e futuro. Então, Marina disse após pedirem o vinho, me conta o que você anda fazendo. Da última vez que conversamos, você estava terminando o estágio em uma agência de publicidade. Carlos sorriu, e havia uma pitada de orgulho em sua expressão. Bem, isso foi há 9 anos. Muita coisa aconteceu desde então. Conta tudo. Trabalhei 3 anos na agência, aprendi bastante sobre o mercado tradicional. Mas em 2018, resolvi apostar em algo novo. Abri uma empresa focada em marketing de influência e e-commerce. Marina levantou uma sobrancelha interessada. Marketing de influência? Isso é relativamente novo no Brasil. Exatamente. Eu vi a tendência chegando dos Estados Unidos e resolvi me posicionar cedo. Começou pequeno. Eu mais 2 sócios atendendo micro-influenciadores que nem sabiam como monetizar suas audiências. E hoje a Influmax é uma das maiores empresas de marketing de influência do país. Temos contratos com mais de 500 influenciadores, desde micro até mega influenciadores. Faturamos 50 milhões de reais por ano e temos escritórios em São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Marina ficou genuinamente impressionada. O Carlos tímido da faculdade havia se tornado um empresário de sucesso em um nicho que ela sabia ser extremamente competitivo e lucrativo. Impressionante, Carlos. Parabéns pelo sucesso. Obrigado, mas não foi fácil, principalmente porque ele hesitou tomando um gole do vinho.
principalmente porque tive que competir diretamente com a Santos Mendes em várias ocasiões. Marina sentiu o estômago se apertar. Quando vocês começaram a atender a Sofia Cavalcante, eu sabia que íamos ter problemas. Ela era uma das nossas maiores prospects e vocês chegaram primeiro. Carlos, não, deixa eu terminar. Ele se inclinou para a frente. Marina, eu sempre quis te contar isso, mas nunca tive coragem. Eu tentei te avisar sobre o Ricardo várias vezes na faculdade, lembra? Lembro. Eu sabia que ele não era confiável. Não por ciúme ou qualquer coisa assim, mas porque eu via como ele tratava outros projetos, outras pessoas. Ele sempre foi oportunista. Marina ficou em silêncio, processando as palavras. Por que você está me contando isso agora? Porque sei o que aconteceu no casamento de vocês. E sei que você sumiu do país depois disso. Carlos pausou. E também porque sei que você voltou para comprar a empresa dele. O sangue de Marina gelou. Como você sabe disso? São Paulo é uma cidade pequena no nosso meio, Marina. Ricardo me ligou ontem à noite desesperado. Disse que você havia aparecido no escritório representando uma empresa americana e feito uma proposta de aquisição. E daí? E daí que ele estava tentando conseguir informações sobre essa tal Global Tech para tentar negociar melhor. Me pediu para usar meus contatos internacionais. Marina sentiu uma mistura de raiva e curiosidade. E você vai ajudar ele? Carlos riu, mas não era um som alegre. Marina, eu passei 9 anos construindo minha empresa. 9 anos competindo com o Ricardo e vendo como ele fazia negócios. Você acha que eu tenho algum interesse em salvá-lo? Então por que está me contando isso? Porque tenho uma proposta melhor para você. O garçom serviu os pratos principais. Salmão para ela, risoto para ele, mas Marina mal notou a comida. Sua atenção estava completamente focada em Carlos. Que tipo de proposta? A Global Tech quer entrar no mercado brasileiro, certo? E você está procurando empresas para adquirir e formar uma base de operações sólida. Certo, a Influmax tem tudo o que vocês precisam. Estrutura consolidada, carteira de clientes diversificada, equipe experiente e, principalmente, expertise em um nicho que está crescendo 300% ao ano no Brasil. Marina colocou o garfo no prato, intrigada. Você está me oferecendo sua empresa? Estou te oferecendo uma sociedade. Não uma aquisição, mas uma parceria estratégica. A Global Tech entra com capital e experiência internacional. A Influmax entra com conhecimento do mercado local e infraestrutura já estabelecida. Era uma proposta inteligente, Marina tinha que admitir. Muito mais estratégica do que simplesmente comprar uma empresa em dificuldades financeiras por vingança. E por que você quer fazer isso comigo especificamente? Carlos a olhou diretamente nos olhos. Porque eu sempre acreditei no seu talento, Marina. Mesmo quando você estava cega pelo Ricardo, eu sabia que você era a verdadeira força criativa por trás da Santos Mendes. Carlos. E por quê? Ele continuou. Eu sempre me perguntei como teria sido se você tivesse me dado uma chance, em vez de escolher o Ricardo. O restaurante pareceu ficar mais silencioso ao redor deles. Marina sentiu uma familiar mistura de nervosismo e algo mais. Algo que não sentia há muito tempo. Isso é sobre negócios ou sobre nós? Pode ser sobre os dois? Carlos sorriu. E pela primeira vez desde que se reencontraram, Marina viu um flash do garoto tímido que ela havia conhecido na faculdade. Onde você está assistindo essa história? Eu gostaria de saber de qual cidade você me acompanha. Porque essa proposta mudou completamente o jogo para Marina. Carlos, eu preciso te falar uma coisa. Marina respirou fundo. Eu não voltei ao Brasil apenas por trabalho. Voltei para me vingar do Ricardo. Eu imaginei. E comprar a empresa dele por uma ninharia faz parte dessa vingança. Também imaginei. Isso não te incomoda? Carlos considerou a pergunta por um momento. Marina, o Ricardo destruiu você 3 anos atrás. Te traiu, te humilhou publicamente e ainda roubou uma empresa que vocês construíram juntos. Se você quer se vingar dele, é problema dele, não meu. Mas vingança não é exatamente saudável. Vingança não, mas justiça. Justiça pode ser muito saudável.
Carlos se inclinou para a frente. A questão é, depois que você comprar a empresa dele e provar seu ponto, o que você vai fazer? Vai ficar presa nessa raiva para sempre ou vai seguir em frente e construir algo maior? Marina ficou em silêncio por vários minutos, observando o movimento da cidade através da janela do restaurante. Sua proposta é interessante, ela disse finalmente, mas preciso saber, você está fazendo isso porque é um bom negócio ou porque ainda tem feelings por mim? Honestamente, os dois. Carlos não hesitou. É um excelente negócio. A Influmax precisa de capital para expandir internacionalmente e vocês precisam de uma base sólida no Brasil. Faz todo sentido comercial. E a outra parte? A outra parte é que eu nunca te esqueci, Marina. Durante todos esses anos, eu me perguntei, e se? E se você tivesse me escolhido em vez do Ricardo? E se eu tivesse sido mais corajoso para lutar por você? E se... Carlos, para. Por quê? Marina sentiu uma onda de emoção que não conseguia identificar completamente. Porque eu não posso lidar com e se agora. Eu mal consegui me reconstruir depois do que aconteceu. Não posso me permitir ser vulnerável de novo. Quem disse que você seria vulnerável? Marina, você se transformou em uma executiva internacional de sucesso. Você voltou ao Brasil não como uma vítima, mas como conquistadora. Você não é mais a mesma pessoa que o Ricardo destruiu. Eu sei disso na teoria, mas na prática, você está sentada aqui jantando comigo em vez de estar sozinha no hotel, planejando a próxima fase da sua vingança. Marina riu de Speech Herself. Você sempre foi perspicaz demais para o seu próprio bem. E você sempre foi teimosa demais para o seu. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Carlos, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você nunca se casou? Ele sorriu melancólico. Porque eu media todas as mulheres que conhecia por um padrão impossível. Que padrão? Você. Marina sentiu o coração acelerar. Carlos, relaxa, não estou pedindo para você se casar comigo amanhã. Ele riu. Estou apenas sendo honesto. Você foi meu primeiro amor real e é difícil superar isso completamente. E agora? Agora eu gostaria de conhecer a mulher que você se tornou. Não a garota da faculdade que eu idealizei, mas a Marina Oliveira de hoje. A executiva internacional, a mulher que voltou para comprar o ex-noivo. Marina considerou as palavras dele carefully. Havia algo appealing na proposta, tanto a comercial quanto a pessoal. Carlos representava uma possibilidade que ela nunca havia explorado, uma estrada não tomada que talvez valesse a pena considerar. Tá bom, ela disse finalmente. Vamos fazer assim. Você me manda uma proposta formal da parceria até amanhã à noite. Algo que eu possa apresentar para a Global Tech como alternativa séria à aquisição de empresas menores. E se eles aprovarem? Se eles aprovarem, nós tentamos a parceria comercial e vemos no que dá a pessoal. Carlos sorriu, um sorriso genuíno e esperançoso que iluminou todo o seu rosto. Você não vai se arrepender, Marina. Bah, tomara que não. Marina levantou a taça de vinho. Há novos começos? Há novos começos. Eles brindaram e Marina sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança genuína no futuro. Não apenas a satisfação fria da vingança, mas a possibilidade real de construir algo novo e significativo. Quando chegou ao hotel mais tarde naquela noite, tinha uma mensagem de Ricardo no celular. Marina, aceito sua proposta. Quando podemos assinar os papéis? Ela olhou para a mensagem por um longo tempo antes de responder. Segunda-feira, 10 horas, no meu hotel. Traga todos os documentos da empresa. Depois de enviar a resposta, Marina se sentou na poltrona em frente à janela do quarto, observando as luzes de São Paulo. Em 3 dias, teria comprado a empresa que um dia fora sua. Sua vingança estaria completa. Mas pela primeira vez em 3 anos, a vingança não era mais a única coisa que a motivava. Havia também a possibilidade de um futuro que não havia planejado, com um homem que sempre havia visto seu verdadeiro potencial. Talvez fosse hora de parar de olhar para trás e começar a olhar para frente.
Marina ajustou os papéis sobre a mesa de reuniões improvisada em seu quarto de hotel. 3 advogados da Global Tech, 2 especialistas em aquisições e ela própria aguardavam a chegada de Ricardo. Do lado de fora, São Paulo despertava para mais um dia sob o céu cinzento de março. Mas dentro da suíte, o clima era de negócios sérios. Senhora Oliveira, o senhor Mendes chegou, informou Jennifer, que havia voado de Miami especialmente para acompanhar a transação. Pode mandá-lo entrar. Ricardo entrou na suíte acompanhado de um único advogado. Um contraste gritante com a equipe jurídica que Marina havia mobilizado. Ele vestia o melhor terno que possuía, mas ainda assim parecia diminuto diante da estrutura corporativa internacional que ela representava. Bom dia, Marina. Pessoal, ele cumprimentou todos com uma formalidade forçada, evitando o olhar direto dela. Bom dia, Ricardo. Por favor, sentem-se. Vamos direto ao assunto. Durante os próximos 40 minutos, advogados discutiram cláusulas, revisaram documentos e esclareceram termos técnicos. Marina observou Ricardo em silêncio, notando como ele encolhia a cada página assinada, a cada transferência de propriedade, a cada pedaço da empresa que havia sido dele, sendo oficialmente transferido para a Global Tech. Bem, disse Dr. Patterson, o advogado sênior da Global Tech, creio que temos tudo. Senhor Mendes, esta é a última assinatura. Após isso, a Mendes Marketing Digital passa a ser oficialmente propriedade da Global Tech Marketing Internacional. Ricardo segurou a caneta por um momento mais longo do que necessário. Suas mãos tremiam ligeiramente. Ricardo, Marina chamou suavemente. Ele a olhou pela primeira vez desde que entrara na sala. Marina, antes de assinar isso, posso te falar uma coisa? Os advogados se entreolharam, mas Marina fez um gesto indicando que estava tudo bem. Pode falar. Eu queria te pedir perdão. Não apenas pelo casamento, mas por tudo. Por não ter valorizado o que tínhamos. Por ter sido ganancioso. Por ter te magoado de uma forma que... Ele pausou, engolindo em seco. De uma forma que não consigo nem imaginar como deve ter sido para você. Marina ficou em silêncio por um momento, estudando o rosto dele. Via sinceridade ali, mas também desespero. Era difícil distinguir entre os dois. Ricardo, aceito seu pedido de desculpas, mas isso não muda nada do que aconteceu, nem do que estamos fazendo aqui hoje. Ele assentiu lentamente e assinou o documento. Pronto, Dr. Patterson anunciou. A transação está concluída. Parabéns, senhora Oliveira. Você agora é oficialmente proprietária dos ativos da antiga Mendes Marketing Digital. Após os advogados saírem, Marina e Ricardo ficaram sozinhos na suíte. Ele continuava sentado à mesa, olhando para as mãos vazias. Como você se sente? Ela perguntou. Como você acha que eu me sinto? Ricardo riu amargamente. Acabei de vender por R$50 mil, uma empresa que valia milhões há 3 anos. Uma empresa que você destruiu sozinho. Eu sei. Ele se levantou e caminhou até a janela. Marina, posso te fazer uma pergunta? Pode. Isso te fez se sentir melhor? Me ver assim, destruído? Marina considerou a pergunta honestamente. Não da forma como eu imaginei. Como assim? Durante 3 anos, eu fantasiei sobre este momento. Te ver humilhado, implorando, perdendo tudo como eu perdi. Eu pensei que me sentiria vitoriosa. E não se sente. Me sinto vazia. Marina se juntou a ele na janela. Sabe por que eu acho que não me sinto como esperava? Por quê? Porque percebo que você já estava destruído muito antes de eu voltar. A Sofia te deixou, a empresa estava falindo, você estava sozinho e desesperado. Minha vingança foi desnecessária, você já havia se vingado de si mesmo. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Marina, você pode me responder uma coisa honestamente? Posso tentar. Se eu não tivesse te deixado no altar, se tivéssemos nos casado, você acha que seríamos felizes? A pergunta pegou Marina de surpresa. Ela realmente pensou sobre isso antes de responder. Não sei, Ricardo. Talvez, mas também talvez eu nunca tivesse descoberto do que sou realmente capaz.
Talvez eu tivesse ficado acomodada em uma vida que era boa, mas não extraordinária. Então, de certa forma, eu te fiz um favor? Marina riu. A primeira risada genuína que tivera na presença dele em anos. Sabe de uma coisa? Talvez tenha feito mesmo. Eu me tornei uma pessoa muito mais forte do que jamais imaginei que poderia ser. E agora, o que vai fazer com a empresa? Vou integrá-la às operações da Global Tech no Brasil. Os funcionários que quiserem ficar serão aproveitados. Vamos modernizar tudo, trazer metodologia internacional, expandir a carteira de clientes. E comigo, você me odiaria se eu pedisse uma oportunidade de trabalhar na nova empresa? Marina o olhou com surpresa. Você falou sério? Falei. Marina, eu sei que me ferrei completamente. Sei que não tenho direito de pedir nada. Mas eu não tenho mais nada. Não tenho empresa, não tenho dinheiro, não tenho contatos que queiram fazer negócios comigo depois de tudo que aconteceu. Ricardo, eu aprendi muita coisa nos últimos 3 anos. Aprendi o que é perder tudo. Aprendi o que é ficar sozinho de verdade. E aprendi que sucesso sem caráter não vale nada. Se essa parte também tocou seu coração, me diga de qual lugar do mundo você está ouvindo isso. Porque até Marina ficou tocada com a humildade genuína que via em Ricardo pela primeira vez. Marina ficou em silêncio por um longo tempo, processando o pedido dele. Ricardo, mesmo que eu quisesse te dar uma oportunidade, você trabalharia sob minha autoridade. Eu seria sua chefe. Você conseguiria lidar com isso? Conseguiria e mereceria. E você entende que isso não significaria nenhum tipo de reconciliação pessoal entre nós? Seria puramente profissional? Entendo. E não esperaria nada além disso. Marina caminhou até a mesa, onde ainda estavam espalhados os documentos da aquisição. 3 anos de planejamento, 3 anos de ódio alimentado, 3 anos se preparando para este momento de vingança total. E agora, no momento da vitória completa, ela se sentia compassiva. Tá bom, ela disse finalmente. Vou conversar com minha equipe sobre a possibilidade de você trabalhar como consultor para a transição. Nada garantido, e dependendo de como você se comporte nos próximos meses. Ricardo a olhou com uma expressão de incredulidade e gratidão. Marina, eu não sei como te agradecer. Não me agradeça ainda. E não me decepcione de novo, porque não haverá uma terceira chance. Não vou decepcionar. O telefone de Marina tocou. Era Carlos. Com licença, preciso atender. Ela se afastou. Oi, Carlos. Marina, preparei a proposta que conversamos. Posso levar até você hoje à tarde? Pode sim. Nos encontramos às 3 da tarde na recepção do hotel. Perfeito. Como foi a reunião com o Ricardo? Marina olhou para Ricardo, que fingia estar interessado na vista da janela para dar-lhe privacidade. Foi esclarecedora. No bom sentido? Acho que sim. Te conto melhor quando nos encontrarmos. Após desligar, Marina se voltou para Ricardo. Ricardo, preciso que você entenda uma coisa muito claramente. O quê? Eu te perdoo pelo que você fez. Não porque você merece perdão, mas porque eu mereço paz. Carregar raiva e ressentimento por 3 anos me fez bem-sucedida, mas não me fez feliz. E eu quero ser feliz. Marina, deixa eu terminar. Você vai ter sua chance de provar que mudou, se é que mudou mesmo. Mas isso não significa que somos amigos. Não significa que confio em você. E definitivamente não significa que há qualquer possibilidade de voltarmos a ter alguma coisa além de uma relação profissional. Eu entendo. Espero que entenda mesmo. Porque agora eu tenho outras prioridades na minha vida, outras possibilidades. Ricardo assentiu. O Carlos, entre outras coisas. Ele sempre foi apaixonado por você. Eu sei. E talvez seja hora de dar uma chance para alguém que sempre viu o meu valor, em vez de alguém que só percebeu quando foi tarde demais. Ricardo coletou seus documentos e se dirigiu à porta. Antes de sair, se virou uma última vez. Marina, eu sei que não tenho direito de dizer isso, mas seja feliz. Você merece toda a felicidade do mundo.
Obrigada, Ricardo. E você também merece uma chance de ser uma pessoa melhor. Espero que aproveite. Após ele sair, Marina ficou sozinha na suíte. Caminhou até o espelho e olhou para o próprio reflexo. A mulher que viu ali não era mais a jovem destruída que havia deixado o Brasil 3 anos antes, nem a executiva fria e calculista que planejara uma vingança elaborada. Era alguém novo, alguém que havia conquistado tudo o que queria profissionalmente, que havia fechado os ciclos do passado e que estava finalmente pronta para abrir os caminhos do futuro. O telefone tocou novamente. Robert Harrison, de Miami. Marina, parabéns por completar a aquisição. Como você está se sentindo? Honestamente, Robert, pronta para o próximo desafio. Ótimo. Tenho algumas novidades. O Conselho aprovou a proposta de parceria com a Influmax. Eles querem que você estruture um acordo que nos dê 60% do controle, mas mantendo a gestão local. Marina sorriu. Carlos havia conseguido. E eles haviam conseguido. Essa é uma notícia excelente, Robert. Vou marcar reuniões com a equipe deles imediatamente. Perfeito. E Marina, o Conselho também está aprovando sua transferência permanente para São Paulo como diretora regional para a América do Sul. Parabéns. Após desligar, Marina se sentou na poltrona em frente à janela e olhou para a cidade que havia deixado como uma jovem de coração partido e para a qual retornara como uma mulher bem-sucedida. São Paulo se estendia diante dela, não mais como uma fonte de memórias dolorosas, mas como uma tela em branco, onde podia pintar o próximo capítulo da sua vida. Às 3 da tarde, Carlos chegou ao hotel carregando uma pasta executiva e um sorriso que iluminava todo o saguão. Então, sócia, ele perguntou, entregando-lhe a proposta formal. Então, sócio, Marina respondeu, aceitando não apenas os documentos, mas também a mão que ele ofereceu. Enquanto caminhavam juntos para o bar do hotel para celebrar a nova parceria, Marina sentiu algo que não sentia há muito tempo. Uma empolgação genuína sobre o futuro. A vingança estava completa. O passado estava resolvido. E pela primeira vez em 3 anos, Marina Santos, agora Marina Oliveira, estava verdadeiramente livre para ser feliz. No bar do hotel, Carlos pediu champanhe francês para celebrar. A nossa parceria, ele brindou. A nossa parceria, Marina repetiu. Mas quando seus olhos se encontraram, ambos sabiam que estavam brindando a muito mais do que negócios. Marina, posso te fazer uma confissão? Pode. Quando soube que você havia voltado ao Brasil, meu primeiro pensamento não foi sobre negócios. Foi sobre ter uma segunda chance contigo. Marina sorriu, sentindo uma leveza no peito que não experimentava há anos. E agora que tem essa segunda chance, o que pretende fazer com ela? Te conquistar do jeito certo desta vez, com paciência, honestidade e muito respeito pelo que você se tornou. E se eu disser que não precisa me conquistar, que talvez eu já esteja conquistada? Carlos quase derrubou a taça de champanhe. Sério, Carlos, durante 3 anos eu vivi focada apenas na vingança e no sucesso profissional. Esqueci como era se sentir, leve, feliz. Você me lembrou disso. Marina, não estou dizendo que vai ser fácil. Eu preciso aprender a confiar de novo, a ser vulnerável de novo. Mas se alguém merece que eu tente, é você. Carlos segurou a mão dela sobre a mesa. Eu vou ter toda a paciência do mundo. E eu vou tentar ter coragem para ser feliz de novo. 3 meses depois, a parceria entre Globaltech e Influmax seria anunciada como a maior joint venture internacional na área de marketing digital no Brasil. Ricardo trabalharia como consultor na transição, provando-se um funcionário dedicado e confiável. E Marina? Marina finalmente descobriria que o melhor tipo de vitória não é destruir o inimigo, mas construir algo tão extraordinário que o passado se torna irrelevante. 6 meses depois, Carlos pediria Marina em casamento em uma praia em Florianópolis. E ela diria sim.
Não porque estava fugindo do passado, mas porque estava genuinamente empolgada com o futuro. A história, que começou com uma jovem abandonada no altar, havia se transformado na história de uma mulher que descobriu que às vezes é preciso perder tudo para descobrir quem você realmente é. E quem Marina realmente era, descobriu-se, era muito mais poderosa do que ela jamais havia imaginado. Naquela noite, enquanto observava as luzes de São Paulo da janela do hotel, Marina fez uma ligação para Fernanda. Fê, sou eu, Marina. Marina, como foi hoje? Foi libertador. Como assim? Comprei a empresa do Ricardo, ofereci a ele uma chance de trabalhar para mim e percebi que não sinto mais raiva. Sério? E como você se sente? Marina sorriu, observando Carlos, que a esperava no saguão do hotel para irem jantar. Me sinto pronta para ser feliz, Fê. Finalmente pronta. Eu sempre soube que você era mais forte do que imaginava. E eu sempre soube que às vezes a melhor vingança é viver bem. Quando desceu para encontrar Carlos, Marina deixou para trás não apenas a suíte do hotel, mas também os últimos vestígios da dor que carregara por 3 anos. A mulher que saiu daquele elevador era alguém completo, forte o suficiente para vencer qualquer batalha, mas sábia o suficiente para escolher quando não lutar. E pela primeira vez, desde que pisara no Brasil, Marina Santos Oliveira estava verdadeiramente em casa.